tarde, amadas, graça e paz. Bora lá para mais uma lição, onde o Senhor pode nos ensinar cada vez mais ao nosso coração e realmente moldar, as nossas motivações. Hoje nós estamos na lição 27, aparando as motivações. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Olha só o que o Senhor fala para a nossa vida, né? Que Ele pode nos sondar. Ele é o único que sonda o interior do nosso coração e Ele conhece as nossas inquietações. Né? Às vezes estamos por aí tão inquieta, tão desesperada, tão afobada, que o Senhor conhece essas nossas inquietações. E ainda assim, Deus vê em mim a conduta que eu ando tendo. Se algo ofende a vida dele, o caminho por onde ele quer nos levar. Né? Então, hoje vai falar sobre isso, sobre as motivações do interior do nosso coração. Deus corrige quem ama, pois Ele é o nosso Pai. É impossível dissociar a paternidade da correção, porque ela está intrinsecamente ligada ao amor. Muitos acreditam que a disciplina pressupõe castigo e violência, mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Afinal, é necessário muito amor para corrigir e ser corrigido. Né? Então, se tudo que fizermos se for em amor, tá tudo certo. Agora, se não for, vai dar, é ruim, né? Tanto para corrigir, eu tenho que corrigir em amor, quanto ser corrigido. Eu também sou corrigida em amor. Então, às vezes, a gente quer sim corrigir o outro, né? É mais fácil corrigir o outro. Ah, eu estou corrigindo em amor. E daí? E quando Deus nos corrige, né, através da palavra dele, ou usa uma pessoa também para nos corrigir dentro da palavra dele, nós também aceitamos essa correção e enxergamos que é em amor? Aquele que não recebe correção é filho bastardo, que, menosprezado, não desfruta do devido carinho, cuidado e proteção. Por isso, quando a disciplina é acompanhada de amor, sabemos que é fruto do cuidado de quem nos corrige. Né? Olha só, né? Se Deus é nosso Pai, então Ele nos corrige, né? Sabendo que o quê? Que é fruto do cuidado dele, né? O que Ele está fazendo com a nossa vida, nos corrigindo, é fruto do cuidado, daquilo que Ele tem com a nossa vida. Se a gente fosse um filho bastardo, que nem fala aqui, ele não estava nem aí, se vira, cai nos buracos, né? Se detona inteiro, mas não, o Senhor vem e nos corrige com o seu grande amor. Ao sermos corrigidos por Deus, percebo que essa disciplina não está ligada a uma correção superficial, mas sim ao conserto de nossas motivações. Quando o Senhor vem nos corrigir, o que Ele quer fazer? Ele quer que as nossas motivações do nosso coração estejam corretas, ligadas com aquilo que é a motivação do coração dele. Então, por isso Ele nos corrige. Somente Ele pode moldá-las, pois é o único que conhece de fato quem somos. Né? Só Deus conhece quem nós somos intimamente. O motivo de agirmos de determinadas maneiras, né? Às vezes pessoas agem, nós agimos de determinadas maneiras e que outras pessoas não entendem como que pode fazer aquilo, como que pôde reagir daquela forma. Mas Deus, Ele conhece no profundo do nosso coração e Ele entende por quê. E o que carregamos em nosso coração. Então, Deus, Ele nos esquadrinha de dentro para fora. Ele sabe exatamente como nós somos e por que temos certas reações. E por isso Ele vem nos corrigir. As pessoas podem até nos julgar, mas apenas o Senhor conhece o diagnóstico completo. Então, às vezes fazemos coisas, temos atitudes em onde as pessoas podem nos julgar. Ah, fez isso porque estava cansada. Ah, fez isso porque, coitado, é mal amado. Ah, fez isso porque entrou agora na igreja, né? Mas só o Senhor conhece o diagnóstico. Porque nós temos certas motivações no nosso coração. E aí ele vem nos aparar e pode aparar nossas raízes, né? Então, como ele conhece o íntimo do nosso ser, ele vai aparar as nossas raízes, porque ele sabe aonde está
a raiz da questão, a raiz do problema e por isso nos corrige. Pois enxerga o que ninguém vê. Deus é aquele que enxerga tudo em nós, em que ninguém vê, mas Deus vê. Muitos podem se impressionar com a copa de nossa árvore e seu belo tamanho, mas somente Deus toca e conhece as nossas raízes, tanto as superficiais como as profundas. Então, como já falamos aqui, podemos vestir uma capa de aparência, mostrar a outros que somos, né? Mas no íntimo do nosso ser, o Senhor conhece quem nós somos. Então, para Ele não tem como a gente se cobrir, não tem como se esconder. Isso melhor ainda. Por quê? Porque Deus nos trata com o amor dele, nos corrige com o amor dele. Como diz os salmistas, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Não há nada que possamos esconder dele, porque não pode ser manipulado, né? O Senhor não pode ser manipulado. Nós não podemos fazer isso. Ele é o que ele é. A verdade é a verdade. O que ele falou, ele não volta atrás. Ele não é movido ao emocional, né? Aos sentimentos. Não é. Deus, ele é o que ele é e sempre vai ser, né? Ele é amor, ele é justiça, ele é correção, ele é fidelidade, né? Ele é tudo isso. Então não adianta, nós não podemos manipular o nosso Deus. Ele nunca pode ser enganado com meias palavras, nem comovido por nossas desculpas, já que ele conhece as nossas intenções. Então veja bem, será que já fizemos alguma dessas coisas aqui? Manipulamos alguém? Será que enganamos alguém com meias palavras? Será que comovemos pessoas por nossas desculpas? Ah, não vai dar, já que ele conhece as nossas intenções. Ele conhece. Ele sabe até que ponto a gente pode ir. Ele sabe até que ponto a gente quer enganar. Mas ele fala: não, eu amo vocês como filhas, então eu vou corrigir. Não adianta que eu não vou pular essa fase. Enquanto você não entregar para mim a motivação do seu coração que está errada e deixar que eu colocar a motivação certa, não vai fluir. As escrituras nos contam o que ocorreu logo depois que os israelitas saíram do Egito, quando o povo de Deus vagou pelo deserto antes de entrar na terra prometida. Antes de seguir em frente, deveriam ser marcados pelo Senhor. Então pararam em Gigal e foram circuncidados e curados. Quando as nossas motivações passam pela poda, precisamos correr para Gilgal, o lugar de cura, restauração e alinhamento, no qual a principal recomendação é o repouso absoluto e a espera em Deus. Nessa passagem de Josué, o que acontece? Eles estavam prontos para entrar ali na terra prometida, né? O que acontece? Só que muitos precisavam ser circuncidados ainda, porque eles não tinham sido. Porque o que Deus estabeleceu, né? Que todas as crianças de 8 anos, né, que fossem do povo hebreu, seria circuncidado. E tinha muitos ali grandes que não tinham sido feito isso ainda. Então eles chegaram em Gigal e eles fizeram isso, eles fizeram a circuncisão nesses homens, né? Mas o que esses homens tinham que fazer? Eles tinham que ficar em Gigal para se recuperar, né? Ter uma restauração por completo, uma cura por completo, né? Só que eles tinham que esperar ali. Se eu não me engano, foi 30 dias que eles esperaram, não tenho certeza, né? Mas eles tiveram que esperar. Por quê? Porque o prepúcio deles tinham sido cortado. Se eles fossem para a guerra naquele momento, eles iam perder a guerra, porque eles precisavam ser curados no seu físico, né? Eles não tinham como lutar naquela situação. E o Senhor arruma exatamente um lugar onde eles podem ficar ali quietinhos e esperando que a cura do Senhor chegasse, para que assim eles pudessem se movimentar novamente e se alinhar. Aqui fala muito de alinhamento, né? Se coisas não estão dando certo, se tem confusão, se tem contenda, se não vai de jeito nenhum, né? Eu uso uma palavra que assim, nossa, parece até um parto, né? Que demora para acontecer. São coisas que estão desalinhadas com a vontade de Deus. Por isso não acontecem. Lembro-me de quando o Senhor me conduziu para um ano sabático. Foi um período em que me afastei de todas as funções da igreja e fiquei em casa arrumando gavetas e cuidando da minha família.
Ele desejava tocar as minhas raízes, curar o meu coração e calibrar as minhas emoções. Aqui a Viviane, ela fala de um tempo que Deus chegou para ela e falou: "Olha, eu preciso que você pare tudo. Pare, saia de tudo que você está fazendo, de todo o ministério". E a igreja dela estava crescendo, crescendo. E o Senhor falou: "Olha, não, eu preciso que você pare, porque eu preciso desse tempo com você". E ela entregou tudo nas mãos do Senhor e ela parou. Então, existem tempos onde nós devemos mesmo ouvir a Deus, né? Para quê? Para que Ele venha tocar nas nossas raízes e curar o nosso coração, para nos alinhar e depois novamente nos reposicionar naquilo que Ele deseja para a nossa vida. Mas nós, nessa cultura que vivemos, né, de fazer, 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 não parar, não ter tempo para descansar, não ter tempo para se cuidar, não ter tempo simplesmente para viver do nada. Pro nada, olhar por nada. Eu falo muito disso porque o meu esposo, ele trabalha numa firma que é da família, né? Então, quando eu conheci ele, para tirar férias era uma luta. Por quê? Eles falavam assim: ah, não, isso é negócio de família, a gente não tem por que tirar férias. Até que eu fui conversando com meu esposo e eu falei assim: olha, isso não existe. A família precisa de você, né? Nós precisamos desse tempo. Se essas outras pessoas não precisam, amém. Mas nós precisamos desse tempo. E graças a Deus, tudo isso foi mudado na nossa casa, né? E eles se espantam, né? Quando a gente tira férias e mesmo a gente não sai daqui de casa, né? Eu moro num condomínio onde os familiares estão aqui. Então, para eles, é obrigado. Se você tirou férias, é obrigado que você vá para algum lugar. E eu falei para o Márcio: isso não é real. Eu não preciso fazer isso. Eu posso tirar férias e não sair de dentro da minha casa. Eu posso não fazer nada, porque o nosso corpo precisa disso, a nossa mente precisa disso, né? Então, é aquilo, ser Maria, né? Aos pés de Jesus, calmaria, mansidão e tempo para você mesmo, para sua casa, para sua família, tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos de tempos e esses tempos são nós que fazemos eles acontecerem, porque se a gente deixar o mundo já vai girar 24 horas em cima da nossa vida, nós não vamos ter o tempo para nada. Ele desejava tocar as minhas raízes, curar o coração e calibrar as minhas motivações. Então, às vezes, as nossas motivações estão incorretas, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, né, numa ministração, mas assim, é, as nossas motivações, elas têm que estar de acordo com Deus. Às vezes temos unção, às vezes temos chamado, mas as nossas motivações, o que tem dentro do nosso coração, ainda não é a motivação correta que o Senhor vai nos colocar onde Ele nos chamou para colocar. Então, ele pega e equilibra, calibra essas nossas motivações, né? E olha como Deus é perfeito, só Ele conhece, só Ele pode nos revelar qual é a motivação que existe dentro de nós, do nosso coração, que não está de acordo com a motivação dele. Nessa época, era provável que não demoraria muito até eu me deixar levar pela motivação errada de ser aceita pelas pessoas ou de usar o ministério como pódio de aceitação e sucesso humano. Então, às vezes, a gente dá uma parada na nossa vida, a gente ouve Deus falando, né, que é para parar, que Ele vai realmente curar o nosso coração, calibrar as nossas emoções. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai pensando: nossa, o que as pessoas vão falar de mim? E agora? Eu não estou ali mais, e agora? E agora? Né? E aí essas mentiras vêm para a nossa cabeça e a gente acaba pulando o processo que o Deus quer que nós passamos. Foi então que Deus resolveu me mostrar a necessidade de desenvolver ainda mais um coração de serva, assim como Jesus redefinira o chamado dos discípulos, ao ensinar-lhes que a grandeza da liderança está em servir ao Senhor e ter as motivações corretas, né? Quando nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, com amor, né? Com alegria, com calmaria, com direção que vem dele, né? É tudo diferente. A nossa motivação é correta, está nele, não há dificuldade, não há enrosco, né? Não há.
Porque o Senhor vai nos podando, vai nos limpando e vai colocando a motivação correta. Se pegamos um caminho, né, e isso dá numa rocha, né, a gente vai sair reclamando. Nossa, mas o Senhor mandou eu vir por aqui e tá essa rocha na frente. Peraí, pergunta para o Senhor, por que essa rocha tá ali na frente? Porque é algo o Senhor quer nos moldar. Tudo na nossa vida tem o dedo de Deus e tudo Ele usa para nos moldar. Mulher, a poda das motivações acontece quando você está num lugar secreto e permite que o Pai examine as suas raízes a fundo e transforme a sua mente e coração. Então, no secreto, o Senhor vai nos mostrar a nossa motivação correta, né? Ele vai falar exatamente sobre isso aqui. E isso é algo que parece falar assim, ai, nossa, mas como isso é feio, né? Ai, Deus está falando isso. Não, Deus é justo, Deus é luz, traz luz aonde existe trevas. E se nós entendemos que a mão dele está sobre todas as coisas e todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós vamos ainda agradecer ao Senhor. Pode ser que bem escondida, olha só, prestem atenção no que ele fala. Pode ser que bem escondida haja uma pequena pontinha de inveja. Olha a motivação errada dentro do coração. Eu tenho inveja, porque por isso que eu quero fazer isso. Não porque o Senhor me chamou, mas porque eu tenho inveja, medo ou de determinadas intenções que devem ser aparadas pelo Senhor. Né? Olha, são intenções que não vêm do coração de Deus. Ai, eu quero fazer isso porque, ai, vai ser tão bom para aquela pessoa. Quem diz que Deus quer que você coloque a mão naquela pessoa nesse momento? Deixa Deus ser Deus. Portanto, reflita sobre o que mais a tem movido no chamado que Deus lhe confiou. Olha lá, preste atenção. Reflita o que mais tem te movido. O que será que tem movido o meu e o seu coração naquilo que Deus nos chamou? Me chamou para ser esposa. Em primeiro lugar, né? Primeiro ele me chamou para ser filha. Então tá certo. Eu não fico saio extrapolando, indo para lá, para cá, não. Eu tenho que entender que em primeiro lugar eu sou filha, eu sou amada, eu posso ir para o colo do pai, eu posso ali chorar, eu posso descansar, mas eu também sou corrigida pelas mãos do meu pai. Depois eu passo esse processo, eu vou entender que eu caso e aí eu sou esposa. E aí, qual é a motivação que está dentro do meu coração para esse chamado de ser esposa? Eu tenho que ser auxiliar do meu esposo. Eu tenho que auxiliar ele em todas as coisas. E aí, será que eu estou fazendo isso, né? Depois, o que acontece? Ele chama a gente para ser mãe. E aí, qual é a motivação que eu estou usando para ser mãe agora? Qual a motivação correta? Tem tantas coisas, gente, que pode vir para o nosso coração, que são motivações erradas, desejos errados, em horas erradas, né? Eu só auxilio o meu marido porque eu quero algo em troca. E não é assim. Eu só elogio os meus filhos porque eu quero que eles fiquem quietinhos em determinados ambientes. Não é assim. São correções feitas em amor, são doação de tempo, doação de vida em amor. É assim que deve ser todas as coisas. A sua própria glória e visibilidade, será que é isso que tem motivado? Né? Ela fala assim: portanto, reflita sobre o que mais a tem motivado no chamado que Deus lhe confiou. A sua própria glória e visibilidade. Quer dizer, se você recebeu um chamado do Senhor no ministério, será que você está motivado pela sua própria glória e visibilidade? Quer que as pessoas te vejam, saibam quem você é? Será que é isso que é a motivação que está dentro do seu coração pelo chamado que Deus te deu? Ou a glória daquele que o chamou? Né? Cantamos tanto, falamos tanto, que toda honra e toda glória seja dado a Ele em todo o tempo. Né? Se as pessoas olham para a gente e acham supostamente, né? Olha só, ela quer aparecer, ela quer ser visível. Só o Senhor sabe a motivação do nosso coração e é Ele que nos molda. Quando prestamos atenção mais no outro do que nós mesmos, estamos com a motivação errada, porque sempre temos que olhar para dentro de nós.
o outro cabe ao Senhor. A sua motivação tem sido obter honra para si ou honrar ao Senhor? Toda honra e toda glória ao Senhor. Será que em tudo que estamos fazendo, falando, pensando, toda a honra tem ido ao Senhor? Ele conhece a motivação do nosso coração. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: sempre será um bom momento para deixar aparar as suas motivações. Estamos nesse processo de fazer essa leitura do livro para que as nossas raízes sejam transformadas. Então, que a gente não pare nesse meio agora. Deixa Deus mudar a motivação do seu coração, do meu coração, que a gente possa pedir para Ele: Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor Deus, só o Senhor sabe. E aquilo que o Senhor falar para mim, que precisa ser podado, modificado, a motivação correta do Senhor, venha transformar o meu interior, para que toda honra e toda glória seja dado a Ti, não importa o que as pessoas falam, o que elas pensam da minha atitude daqui para frente, Senhor, mas que o Senhor seja louvado em todo o tempo por essa situação e que a minha motivação venha unicamente do Teu coração. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma palavra, Senhor Deus. Pai, só o Senhor, Pai, consegue sondar o nosso coração, o íntimo do nosso ser, Pai. E pedimos ao Senhor, Pai, muda as motivações do nosso coração, Senhor. Seja como filha, Senhor, seja como esposa, Senhor, seja como mãe, seja como serva na tua casa, Senhor, seja conforme o teu chamado na nossa vida, Senhor. Coloca as suas motivações corretas, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor tem planos de nos fazer prosperar, planos de bem, Senhor, não de nos fazer o mal, Senhor. E é nisso que nós cremos, Senhor, que quando ouvimos a tua correção, Senhor, nós glorificamos o teu nome, Pai, porque entendemos que o Senhor é um Deus Pai, que nos ama e por isso nos corrige, Senhor Deus. Pai, não deixe que nós mesmos, Senhor, enganemos o nosso coração, Senhor Deus, e continuemos a ter motivações erradas, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor. Que possamos ter motivação correta, vinda do Senhor, Pai, que nos leve, Senhor, muito mais além do que podemos imaginar, Senhor. Tudo nós entregamos a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, Senhor, e que possamos estar sensíveis ao Teu Espírito Santo, Senhor, que é o único que nos convence, Senhor, daquilo que não agrada o Teu coração, nos convence de pecado, Senhor, que às vezes somos tão arrogantes, Senhor, de falar não, nisso eu não tenho, mas que o Senhor venha falar com a sua voz mansa, humilde ao nosso coração, Senhor, e que nós possamos nos arrepender, Senhor, e nos entregar a Ti, Senhor, nos entregar nas Tuas mãos, para que as motivações da nossa vida sejam segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.